Bom, oi gente, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui, certo? Hoje nós estaremos dando início ao módulo de Psicologia Aplicada à Enfermagem e nessa aula de hoje, nessa primeira aula online de vocês, vocês vão falar nós vamos discutir um pouco sobre processos psicológicos, né? Então, a aula de hoje é a introdução à psicologia, processos psicológicos, que aí a gente vai discutir um pouco como funciona a psicologia na saúde, conhecer o que é a psicologia, se a psicologia é um senso comum, se a psicologia ela é uma ciência, se a psicologia ela tem realmente uma função, né, de guiar o ser humano, de entender a mente, o corpo, as ações do ser humano. Então, a gente vai conversar, né, discutimos um pouco sobre isso. Para que a gente possa discutir e vocês aprenderem bastante na aula de hoje, novamente eu vou pedir que vocês peguem papel e caneta, certo? Para vocês estarem fazendo um pequeno resumo do que é a aula. Como eu falei em sala, esses resumos, essas atividades que nós vamos desenvolver em aula online, são as atividades que eu vou passar em sala dando uma olhada, certo? Aquela coisa para saber se vocês realmente pegaram algum conhecimento, né, algum conteúdo dessa aula online. Portanto, não esqueçam de sempre estar com o papel e a caneta. Quem não pegou ainda, respira um pouquinho, pega o papel e a caneta, traz para próximo, né? Deixa o celular, deixa o computador aí no cantinho, dá uma pausa no vídeo e vai pegar para no meio das aulas a gente ir fazendo a discussão, tá certo? De antemão, agora eu vou compartilhar os slides com vocês para a gente poder conhecer um pouquinho do que é a psicologia e como essa psicologia, como ela se aplica na área da saúde. Só um minutinho, gente, que é aquele mesmo processo de compartilhar, né? Show. Ok. Então, vamos lá. O que a gente vai discutir hoje? Né? A gente ainda está no módulo 1, né? Então, nessa segunda parte do módulo 1, nós vamos ver psicologia aplicada à enfermagem, certo? A aula de hoje, esse é o nome do nosso conteúdo, né? Do módulo 1. Todo o conteúdo, toda a extensão. E a aula de hoje são introdução à psicologia, processos psicológicos. Para entender, para começar a discutir, meu Deus, o que é psicologia, o que é processos psicológicos, vocês vão ver que a gente precisa entender primeiro o que é a palavra psicologia, da onde ela surgiu, por que ela surgiu, né? A psicologia é o quê? Ela é uma ciência, ela é um estudo solitário, ela é algo desenvolvido sem algum embasamento teórico, é isso que a gente vai estar discutindo. Então, já para começar o resumozinho de vocês da aula, vamos lá, o que é a psicologia, certo? Eu peço para vocês lerem comigo para ficar melhor de criar esse resumo. A psicologia é derivada de palavras gregas que significam estudo da mente ou da alma, né? Então, são palavras gregas que, olha aí, o que a psicologia já estuda? A mente ou a alma, né? Então, a gente vê que é um conhecimento não é empírico, é um conhecimento que tem um objetivo. Ele vai estudar o quê? A mente ou a alma da pessoa, mas propriamente dito nos dias atuais, é um estudo da mente, certo? Então, hoje em dia, é comumente definida como a ciência que estuda o comportamento humano. É o que a gente falou. Se a psicologia é uma área, é um campo que estuda a mente humana, obviamente que se a gente estuda a mente, consequentemente, a gente está estudando o quê? Todo o comportamento humano, certo? Então, é muito ligado ao que a nossas ações do dia a dia, a como a gente se enxerga perante a sociedade, como que a gente
contribui perante a sociedade, o que que a gente faz, o que que a gente não faz, o que que a gente sonha, o que que a gente planeja, o que que a gente deseja, o que que nós gostamos, o que que não gostamos. Então, a psicologia ela vai triar, ela vai traçar todo esse caminho para que ela entenda o ser. Quem é esse ser? Nós, né? Então, você que ainda passou, ai, professor, então quer dizer que se eu for para um psicólogo, eu estou com algum problema comportamental na mente, alguma. Não, não necessariamente. É, muitas vezes, quem procura terapia hoje em dia, né, são pessoas que realmente querem externar algum sentimento, as pessoas que querem se entender, se compreender um pouco mais durante a rotina, né, que a gente tem uma dinamicidade, uma dinâmica hoje da sociedade, é que a gente não para. Não existe hora para dormir, não existe hora para comer, trabalhando 24 horas, é saindo, é pouco tempo para se divertir, é pouco tempo para passar com a família. Então, pessoas que estão nessa rotina, nesse quadro, é que vão realmente procurar esse caminho, essa ajuda, né? Para poder entender qual o caminho que deve trilhar, o que deve, como é melhor agir diante de algumas determinadas situações. Então, já entendido o que é psicologia, vamos para o próximo slide. A gente entendeu que a psicologia é um estudo da mente, certo? Então, agora a gente tem que entender o estudo da psicologia, esse estudo da psicologia, né? O que é que os profissionais dessa área ficam fazendo? O que é que os profissionais dessa área estudam? O que é que eles vão atrás? O que é que eles buscam? Qual o objetivo profissional dessas pessoas que são profissionais estudantes da psicologia humana? Né? Então eu quero que todos leiam comigo agora, bem alto, para todo mundo da casa ouvir, certo? Então vamos lá. Os profissionais desta área estudam os mais variados temas. Presta atenção. Se eles estudam os mais variados temas, tem a ver com quem? Com o ser humano, certo? Então, se eles estudam os variados temas, um dos temas são o comportamento, o outro tema é desenvolvimento, e o que mais? Bases fisiológicas do comportamento, certo? O que mais, professor? Eles estudam a aprendizagem, percepção, olha o tanto de coisa, consciência, memória, pensamento, linguagem, motivação, emoção, inteligência, personalidade, ajustamento, comportamento anormal, né? Que é o comportamento não normal, o tratamento do comportamento anormal, as influências sociais e o comportamento social. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Isso são os estudos do profissional psicólogo, né? São as áreas, são os temas, são todos? Não, óbvio que tem muito mais campos de conhecimento desses profissionais. Então, entendo, se um estudo, a psicologia, está voltado para o comportamento humano, na mente humana, ele tem que estudar o ser humano. E o ser humano, na aplicabilidade mesmo, na aplicação do ser humano, na sociedade, no ser fisiológico, no ser psicológico, né? Então, tudo isso desenvolve uma série de fatores. Por exemplo, se eu estudo o pensamento, se eu estudo a mente, né? A forma como eu adquiro, a forma como eu exteriorizo, né? Como eu exponho a minha emoção, a minha inteligência. Isso tudo vai estar vinculado ao estudo realmente da mente. Porque, entendo, se eu tenho falta de motivação, eu não vou estar animado, né? Eu não vou estar animado. Consequentemente, meu comportamento não vai estar sendo legal. Porque eu não vou estar sendo feliz por aí, estando desanimado, né? Então, minhas influências sociais, com certeza, não vão ser tão legais. Porque se eu estou preocupado, se eu estou exausto, se eu estou precisando de um acompanhamento, eu realmente não vou estar sendo bem, né? Eu não vou estar agindo bem diante da sociedade. Então, vocês têm que entender que toda a vida, quando a gente fala de estudo, abram os ouvidos. Estudo voltado à enfermagem.
que é o voltado ao cuidar. Estudo voltado à psicologia, que é o comportamento humano. Tudo isso abre brechas para todas as possibilidades, né? E a possibilidade de um comportamento inadequado, de uma alteração de humor, pode ser caracterizado como um deficiente fisiológico, como algum problema fisiológico, né? E o psicólogo vai tratar isso, e o psicólogo vai em busca disso, né? Ai, professor, e o que que isso tem a ver com a enfermagem? Pelo amor de Deus, o que que eu, como técnico de enfermagem, vou ter que aprender com isso? Poxa, se nós estamos na ponta, né? Se nós estamos no atendimento direto daqueles pacientes, a gente não vai ter diretamente ligação com o comportamento daquele paciente, concorda? Se a gente vai estar atendendo, nós vamos visualizar a maneira que ele se comporta, né? Se a gente visualiza a maneira que ele se comporta, com certeza a gente vai ter a gente vai conseguir realmente dar uma assistência e entender melhor a personalidade daquele paciente. Se ele é uma pessoa difícil, se ele é uma pessoa brincalhona, se ele é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa introvertida, né? Então, o que que a gente está pensando? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai atuar? Para isso, a gente precisa ter um pouco de conhecimento do que é a psicologia dentro do campo de atuação, certo? Então, principalmente, quem está na ponta, nós, profissionais de saúde, que estamos lá na ponta, trabalhando diretamente com assistência, nós vamos estar ligados com esse comportamento, né? Nós vamos ver as dificuldades dele, né? Se eles têm noção de onde estão, a consciência, se ele é uma pessoa consciente e orientado. Seu José, o senhor sabe onde é que o senhor está? Sei. Estou em Paris, viajando. São 3 horas da tarde, né? E ele está lá num hospital aqui do município de Fortaleza. Ele vai estar consciente? Jamais, né? Ele vai estar orientado? Obviamente que não. Então, como é que está a consciência? Eu, profissional da ponta, que estou aqui, se o José está aqui e eu estou aqui atendendo ele, eu não vou ter uma noção de consciência? Eu não vou ter uma noção, vou ter uma percepção do que está acontecendo com esse meu cliente? Então, isso a gente tem que ter realmente bem embasado. Para quê, professor, pelo amor de Deus? Para na hora que eu notar, né, uma rotina de comportamentos estranhos, uma rotina de comportamentos que eu não visualizo, que eu não vejo em pessoas. Um exemplo, para ficar mais claro. Uma pessoa de 35 anos agindo como se fosse uma pessoa de 15 anos, com medo, querendo sair, levantar, não sei o que, muito agitado, alterado. Ele não tem nenhum problema diagnosticado, né, com algum distúrbio mental, com algum problema realmente relacionado à cognição dele. Aí, o que é que eu, como profissional, vou fazer? Opa, identifiquei. Vou lá registrar, né? Que é importante fazer esse registro, e vou lá falar com o colega profissional enfermeiro, com o colega profissional médico, né? Então, vou relatar o caso que eu tô assistindo de tal paciente, certo? Eu espero que esse estudo ele esteja bem claro para vocês, porque isso é importante na hora de avaliação, né? Eu estou usando todo o meu poder de visualização, de observação, para eu ter uma noção do que está acontecendo ao meu redor. Então, se eu não tiver uma coisa bem clara, um processo bem claro, eu não vou estar posso estar deixando passar alguma coisa, certo? Então, onde é que eu vou aplicar? Pelo amor de Deus. Olha o tanto de coisa que eu vou aplicar a psicologia. Ai, professor, quer dizer que não é só na área da saúde que a gente vai aplicar a psicologia? Não. A psicologia é um campo da saúde, mas que ela vai ser aplicada em diversos setores, seja ele que trabalhe com saúde ou não. Por exemplo, a gente pode aplicar a psicologia em uma indústria. Para ser mais claro, vamos supor uma indústria de lingerie, né? Calcinha, sutiã,
E aí, aqueles profissionais, aquelas pessoas que passam muito tempo costurando lá na máquina, né? Passam o dia todo costurando, com certeza elas vão precisar de uma ginástica laboral, elas vão precisar de um acompanhamento, uma distração psicológica, pelo menos um pouco para quebrar a rotina. Então, isso é o que a gente precisa. Ah, quer dizer que é só a indústria agora que precisa? Jamais. Entendam, todo campo, todo profissional precisa de apoio psicológico. Seja ele de apoio para manter o bem-estar mental, seja ele para dar uma continuidade, resolver alguma inquietação pessoal ou profissional, certo? Leiam comigo, por favor, bem alto para todo mundo da sua casa ouvir. Vai lá. A psicologia é frequentemente aplicada na indústria, na educação, na engenharia, na saúde, em assuntos de consumo e muitas outras áreas. Olha aí, olha o campo de atuação da psicologia. Assuntos de consumo. Aquele problema que a gente vê de compra exacerbadamente, exageradamente, né? Então, aquela compulsão em compras é talvez uma carência emocional que você só vai descobrir, talvez você descubra com uma terapêutica, né? Uma terapia psicológica, né? Então, eu quero que vocês entendam que nem sempre a pessoa que vai em busca dessa ajuda psicológica, ela realmente está doente. Ela realmente está ruim. Não, muitas vezes a pessoa está muito bem, obrigado, né? E ela vai lá para realmente para ter um suporte, um alívio da pressão, da rotina, do dia a dia, certo? Então vamos lá continuando, né? Olha aí, vocês são os profissionais da área da saúde e, portanto, nós vamos lidar com pessoas e nós iremos interagir com o ser humano. Concordam? Se eu estou de atendimento direto com aqueles pacientes, eu estou tendo um contato direto, né? A minha assistência está sendo direta. Logo, eu vou fazer o primeiro contato e vou traçar o perfil daquela pessoa na minha cabeça, seja voluntariamente ou seja involuntariamente. Eu vou entender como aquela pessoa se comporta, eu vou saber qual é o problema, como é que se comporta o quadro familiar dessa pessoa. Ah, professor, eu vou interrogar a pessoa? Não, não é isso. Você vai descobrir que no dia a dia, como você vai trocando experiências com o paciente, eles vão lhe passar muitas informações e muitos aprendizados, né? Então, essa aprendizagem vai ser uma coisa de absorção mesmo, vai ser uma coisa bem tranquila, uma coisa que vai ajudar vocês bastante para o amadurecimento pessoal, né? Então, vamos continuar a leitura, por favor. Ele não é um robô, nem tampouco os que são as pessoas que trabalham com pacientes, supervisores, médicos, enfermeiros, auxiliares, auxiliares de enfermagem, familiares dos pacientes. Então, olha isso, olha essa parte do texto, dizendo que mesmo que a gente tenha uma rotina muito louca, uma rotina muito quebrada durante a semana, nós vamos nós não somos robôs, né? Nós não somos é, não somos ligados na tomada 24 horas. Então, a gente tem problemas familiares, nós temos problemas pessoais, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas familiares, nós temos problemas profissionais, né? Isso é uma coisa que eu não posso tirar da minha casa e levar para o meu ambiente de trabalho. Eu não posso tirar do meu ambiente de trabalho e levar para casa. Eu tenho que saber dividir, eu tenho que usar minha maturidade para dividir o que está dando certo profissionalmente e o que está dando errado pessoalmente, ou o que está dando certo pessoalmente, ou o que está dando certo profissionalmente. Porque se eu conseguir quebrar, né, essa linha do meu lado profissional com o meu lado pessoal, e eu, toda vida, quando eu estiver no meu trabalho, eu vou ser sempre profissional, né? Sempre.
aí sim eu vou ter uma efetividade, eu vou ter uma eficácia melhor, eu vou ter uma aplicabilidade melhor do meu ser profissional para com o meu serviço. Se eu tiver bem alinhado com o meu profissional e souber da hora que eu começo a trabalhar até a hora que eu deixo, o meu lado familiar não vai ser afetado pela minha rotina profissional. Eu posso ter outros problemas, mas o meu lado profissional não vai estar afetando o meu lado pessoal e vice-versa, né? Nenhum afeta o outro para que não tenham mais problemas, certo? Então, é para a gente realmente refletir. Eu quero que vocês passem a mão na cabeça, olhem para cima, olhem para o lado e comecem a pensar como é a rotina de vocês. Para quem é casado, compare a rotina sua, pessoal, com a do seu esposo ou com a da sua esposa, né? Compare com o familiar, com o seu vizinho, veja a diversidade. Por exemplo, minha vizinha, ela trabalha numa lanchonete que abre de 6 horas da noite e vai até 2 da manhã. E eu sou uma pessoa que trabalho de 8 da manhã às 7 da noite. Olha a diferença profissional dessa pessoa para comigo, né? Então, eu não posso estar comparando, eu não posso estar, a vida de fulano é melhor do que a minha, eu tenho a vida melhor do que, né? Eu não posso estar fazendo essa aplicabilidade, essa comparação, na verdade, aplicabilidade não, essa comparação entre um ser e outro, porque cada indivíduo é singular, cada indivíduo é, cada indivíduo ele atua sozinho, né, como seu ser, mas age em sociedade. Ele atua sozinho, mas ele age em conjunto, em sociedade, certo? Então, eu espero que essa aplicação, não esqueçam de estar fazendo esse resuminho, gente, por favor. Essa aplicação da psicologia é realmente nos assuntos em que você é inserido profissionalmente, pessoalmente, como você está, né, perante a sociedade. Você mora com seus pais, você mora com seu esposo, você mora com os tios, com os avós, como é a sua rotina, o que é que você trabalha, o que é que você faz, que horas você dorme, que horas você come, qual o horário que você tira para sua higiene pessoal. Então, tudo isso, olha aí, o tanto de informação, olha a loucura que é isso. Organizar esses processos de informação para poder fazer a leitura de uma pessoa e saber se ela está agindo com bem, saber se ela está legal, saber se ela precisa de um acompanhamento mais assistido, mais próximo. Então, espero que essa aplicação esteja bem mastigado para vocês. Não esqueçam de estar sempre anotando. Vão lá, anotem o tópico principal, que são as aplicações da psicologia, aí bota 2 pontos, aí diz o que é que estou e qual é a área da psicologia que ela é aplicada, né? Que é na indústria, na educação, engenharia, saúde, na compulsão por compras, né? Aí entra diversas áreas. E que áreas, né, faz as ligações, faz os pensamentos, que áreas trabalha com o quê? Até o telemarketing, né, aquela função que você trabalha diretamente com a pessoa, mas não fisicamente, né, virtualmente, que é por ligação, à distância, você está tendo interação, né? O jeito que você se comporta verbalmente diz muito sobre você, né? O jeito que você se comporta ao olhar, seja no seu trabalho ou seja no domicílio, diz muito sobre você. Então, é uma leitura realmente muito abrangente do corpo e dos comportamentos de um ser, né? E a psicologia e o senso comum. Primeiro, vamos pensar, se a psicologia é o que estuda o corpo, o que estuda o comportamento, perdão, corpo não, comportamento, o que é o senso comum, né? O que é o senso comum? Vão pensando, vão refletindo.
O que é esse senso comum? Senso comum, pessoas, né? É aquele conhecimento, é aquilo que a gente vem aprendendo, é aquilo que a gente vem observando, né? Na experiência do mundo, na experiência de sociais. Por exemplo, um senso comum que vocês têm são os laços que vocês fazem dentro da instituição de vocês. Então, se vocês estão dentro da instituição, vocês geram um pensamento e tem um pensamento é, generalizado, conhecido, feito, é da classe, né? Da nossa classe social, que a gente vê que aqui existe um senso comum por classes sociais, né? Da nossa classe social, da classe social A, da classe social Z, da classe social P, né? Então, isso é para a gente entender realmente o que é o senso comum, né? O que é esse tipo de conhecimento? Então, a gente vai entender que esse tipo de conhecimento é gerado a partir de quê? Observação, da minha vivência. Se eu estou convivendo com pessoas, eu vou estar aprendendo com aquelas pessoas, né? Das minhas experiências que eu passei até hoje, é uma forma de senso comum, certo? Então, isso o senso comum são conhecimentos que a gente adquire por vivências, por comportamentos, por ligações sociais que a gente tem na comunidade, certo? Então, leiam comigo para vocês entenderem melhor como a gente lida com o senso comum, né? O senso comum o conhecimento do senso comum é intuitivo, espontâneo, de tentativas e erros. É um conhecimento importante, porque sem ele em nossas vidas no dia a dia seria muito complicada. Senso comum é o tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano. É aquilo que a gente estava discutindo antes. O senso comum é aquilo da nossa vivência, da nossa prática, da nossa rotina pessoal, né? Seja ela quando a gente está indo para o trabalho, dentro do ônibus, ali naqueles momentos, a gente está trocando experiências, se a gente está trocando interações, com certeza nós estamos criando um fortalecimento do nosso senso comum, do nosso pensamento, do nosso tipo de conhecimento que é formado a partir dessa vivência no cotidiano, certo? E a psicologia, isso é o senso comum que a gente tem, que é o conhecimento adquirido todo dia. E agora, a psicologia como ciência, né? O que essa psicologia traz? O que ela fala para a gente? A psicologia, ela proporciona diretrizes lógicas para avaliar, evidenciar, né, as técnicas que estão bem relacionadas para verificar seus princípios quando buscamos definir, descrever e prever comportamentos fazendo ciência. Né? São observações sistematizadas, conhecimento metodológico testado e comprovado. Ou seja, se a psicologia ela estuda o comportamento humano, se ela faz uma sistematização, se ela tem um conhecimento metodológico, se ela é experimental, se ela é testada e se ela é comprovada, a psicologia ela é uma ciência comprovada, né? Por quê? Porque ela engloba todo ser humano, mas não avulso, não solto. Ela tem o conhecimento metodológico, ela vai ser aplicada aquela metodologia, né? Vai ser aplicado, vai ser um método, né? A gente tem um experimento, né? Esse tipo de experimento ele já foi testado, ele já foi comprovado e tudo isso é sistematizado, tudo isso é pensado, tudo isso é gerado a partir de um conhecimento, né? Um conhecimento que eu tive a partir de autores, a partir de pensadores, né, contemporâneos, seja eles pensadores da antiguidade ou da atualidade, e o que esses pensadores eles trazem para a gente no dia a dia, certo? Então, para a gente entender melhor a psicologia como ciência, nós temos características, certo? Essas características, vocês vão anotar os pontos delas, vão colocar 2 pontos e vão tentar resumir.
certo? Então, vamos lá. Vamos ler comigo, por favor. Características que descrevem a psicologia como ciência. O primeiro é o objetivo específico de estudo. Ai, meu Deus, de quem a gente falou desde o começo da aula até agora? Homem, a pessoa, né? E é no sentido amplo mesmo, da pessoa como um todo. Lembra que eu não falei de comportamento e o comportamento está ligado a tudo que aquela pessoa faz na sociedade? Então, se esse comportamento faz tudo que a pessoa, se ele estuda todo esse comportamento que a pessoa expõe, é uma ciência, porque ele vai estar estudando cada detalhe daquele comportamento, certo? E essa linguagem, né? O que a gente precisa dessa linguagem? Não escutei ninguém, né? A linguagem é aquela linguagem realmente que a gente expõe, seja ela verbal, seja ela externando por gestos, né? A gesticulação. Então, a linguagem, ela precisa realmente ter uma precisão, ela precisa ser uma linguagem precisa, direta, sabendo o que está escrevendo. E ela precisa ser rigorosa. Não pode utilizar termos do dia comum, tem que ser conhecimentos clínicos, conhecimento científico, conhecimentos embasados em metodologias, né, em estudos realmente comprovados, certo? Não é aquela coisa, seu José, 70 anos, meio bobinho, né? Faz tudo que a família quer, entrega sua aposentadoria na mão dos netos. Seu José, olha, tá difícil, viu? Não, não é assim. Você vai olhar o seu José com rigor, né? E isso serve para a gente também. Quando um paciente estiver explanando, estiver conversando sobre um determinado assunto, não é você falar, mulher, te orienta, ele está te fazendo de beijo. Não, mas você realmente já repensou isso? O que você acha sobre isso, né? Então é sempre jogar a pergunta para a pessoa, não é tu tá respondendo no lugar da pessoa, não. Ah, mulher, não acredito que tu fez isso, não, né? É você falar, criatura, tu achou essa tua ação legal? Realmente foi necessária fazer, né? Aí a pessoa ela vai começar, opa, ele está parando para eu pensar. Ele está fazendo com que eu pense o que eu fiz. Não é ele estar me dando uma dica, não é uma opinião, não é um conselho, é algo pensado para que aquela pergunta que foi para você retorne para a pessoa, sendo que ela mesma fez a pergunta, né? Então, para eu poder descrever isso todo o quadro da pessoa, eu preciso ser sistemático, eu preciso ter rigor na minha linguagem, saber o que eu estou falando, saber o que eu estou escrevendo, e eu preciso ser realmente rigoroso. Não utilizar termos, vale, fulano, foi isso, foi. Eu recebi no WhatsApp, olha aí. Entendeu? Então, esses termos do senso comum, né, sem preocupação, sem aquela coisa mais largada, sem aquela cientificidade, é um conhecimento não tão válido, é uma linguagem não tão prazerosa vindo de um profissional, né? Então vocês, opa, já capta isso. E eu, como profissional, não, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente onde eu sou profissional, eu não posso utilizar termos coloquiais do dia a dia, né? Linguagens de internet, fica lá só, aham, tá certo, fulano. É isso mesmo. É. Imagina eu chegar aqui dizendo, olha, gente, psicologia como ciência, eu acho que é muita coisa. É, você precisa ter uma linguagem, você precisa falar direitinho, ler, sabe? Isso impacta diretamente em quê? No aprendizado de vocês. Diretamente. Por quê? Porque se eu, que sou um professor, que estou dando aula a vocês, não tiver uma postura profissional, não vai ter uma aula com uma dinâmica legal, não vai ter uma aula com conhecimento gerado, não vai ter uma aula de qualidade, não vai existir.
Concorda? Que vai ser aquela coisa solta, aquela coisa abstrata. Você vai, meu Deus, uma pessoa assim, me capacitando, né? Então, é algo para reflexão mesmo, né? E o processo acumulativo, cumulativo de conhecimento. Um novo conhecimento é produzido sempre a partir de algo pera, gente, que eu me perdi. Um conhecimento é produzido a partir de algo anteriormente desenvolvido. O que é isso, professor? Concorda que quando vocês chegarem na assistência, chegou hoje é o primeiro dia de trabalho de vocês, vocês vão saber de tudo? Vão existir dúvidas, vão existir a preocupação da interação profissional, da interação paciente, né? Ou seja, aquele quadro profissional, 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 paciente, vocês vão estar, meu Deus, arrancando os cabelos da cabeça. Socorro, Jesus. O que é que eu fiz para merecer isso, né? Misericórdia, se eu soubesse, eu não tinha nem estado aqui. Mas é algo que vocês buscaram. Então, esse conhecimento de vocês é cumulativo, vai acumulando realmente, vocês vão ter um conhecimento prévio sempre, né? Uma exposição. Por exemplo, quando vocês chegaram no grau técnico, muitos fazia muito tempo que não estudavam, né? Concorda? Se fazia muito tempo que não estudavam, era difícil se habituar à rotina de estar lendo, né? De pegar a apostila, de riscar, de escrever algumas coisas, de destacar algumas coisas importantes. Então, esse processo de adaptação realmente vai acumulando conhecimentos, ele está sendo cumulativo, né? Ele vai estar sendo gerado um conhecimento e você vai aprendendo. Por exemplo, vocês aprenderam no módulo passado a fazer um resumo, vocês aprenderam no módulo passado o que é um mapa mental, né? A construir um seminário, a entender melhor a história da enfermagem. Então, olha como isso vai acumulando, está sendo cumulativo, né? Quanto mais tempo passando, quanto mais tempo vocês caminhando, mais escadinhas vocês vão subir, consequentemente, isso é a bagagem de vocês. Olha no primeiro degrau, como está pequeno. Olha no segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau. E olha o tanto de conhecimento ficando. Aí vocês vão subindo de degrau em degrau, né? Então, todos esses degraus que vocês vão caminhando, subindo, são processos que vocês estão passando, são etapas que vocês estão percorrendo em busca de um conhecimento para se tornar um ser profissional e de qualidade, né? Porque a gente não precisa só ser profissional, a gente precisa ser um profissional de qualidade, um profissional que gere uma responsabilidade institucional, que a empresa dependa tão quanto de mim como ela depende dos outros, né? Que eu agrego algum valor à minha empresa, né? E não só isso, que a empresa me valorize também como ser profissional, certo? Então, vamos para o último tópico, objetividade, né? Essa objetividade, olha isso, ela abre a possibilidade de verificação com o máximo de isenção de emoção possível. Jesus, estou passando mal. Que é isso, professor? Gente, ser objetivo. Por exemplo, olha aqui, eu na figura de psicólogo, né? Vou estar, olha, isso daqui, aí o paciente fala para mim que, olha, é porque ontem eu saí, gastei todo o meu dinheiro na minha farra e começa a chorar. Aí tu vai lá, oh, meu Deus do céu, o que que eu faço? Peraí, tome aqui meu cartão de crédito. Vá lá, meu filho, ajeite suas contas, né? Eu não posso estar agindo como um ser sentimental naquele momento se eu sou um ser profissional. Óbvio que eu vou entender e eu vou saber o que cada sentimento representa. Eu não vou ser um robô, mas eu não vou me colocar, me doar, né? Emocionalmente, lembre-se, emocionalmente para aquela pessoa, né? Porque naquele momento eu estou sendo profissional. Quando aquele paciente sair dali, virão mais 30,
Então, se eu me acabar no primeiro paciente, seja ele lá dentro do hospital relatando sua vida, seja ele na UPA, seja ele no posto de saúde, quando for no final do seu plantão, no final do dia, você vai estar passando a mão na cabeça dizendo: socorro, meu Deus, socorro, preso, né? Porque você se doou demais emocionalmente e deixou um pouquinho de lado o seu profissional, certo? Então, lembrem-se das características da psicologia como ciência, certo? Lembrem-se que isso é fundamental para o entendimento da continuidade do módulo. E o que é psicólogo? O que é o psicólogo? Meu Deus, o que são os psiquiatras? E os psicanalistas? Misericórdia, professor, tem tudo isso dentro do campo da psicologia? Tem. Ai, professor, mas é porque eu ainda não entendi o que a psicologia está ligado com o meu técnico de enfermagem. Se você não entendeu, você volta lá no começo do vídeo para assistir mais 10 vezes, porque você está fazendo ligação, porque nós estamos fazendo ligações direta com a assistência. E para fazer ligações diretamente com a assistência, eu preciso entender todo o processo psicológico, né? Todo o processo psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra. Eu preciso entender como é que funciona, o que é isso, como é isso, né? Então, vamos lá. Para ser psicólogo, o que a pessoa precisa? Primeiro, ela precisa fazer uma graduação, estudar numa universidade. Por quantos anos? Olha aqui, em média. Em média, 5 anos. Em média. Tem gente que passa mais? Tem gente que passa menos? Não, porque o mínimo é 5 e o máximo são 10, eu acho. São 10 ou 12. Então, para eu ser um psicólogo, para eu ter uma formação para estudar o comportamento humano, no mínimo eu passo 5 anos estudando todo aquele conteúdo que envolve o comportamento, a mente, a alma, o corpo, né? Tudo. Então, olha isso. Não é qualquer pessoa que, ai, hoje acordei, quero ser psicólogo. Jamais. É aquela pessoa que se empenhou para aprender. É aquela pessoa que se colocou, que se doou ao estudo da mente e do comportamento, né? Então, eu vou entender melhor como é que é o processo de construção de um psicólogo quando nós, né, eu, você, lermos aqui. O psicólogo está voltado para trabalhar em aspectos emocionais. Ele faz né, estuda numa universidade com a duração em média de 5 anos. Olha o interesse do psicólogo, é observar, compreender o comportamento, entender um conjunto de atividades que podem ser observadas por outra pessoa com ou sem a ajuda de instrumentos. Professor, que instrumento é esse, pelo amor de Deus? Um instrumento de avaliação. Ele tem um checklist, ele tem umas anotações, onde ele tem perguntas programadas, onde ele vai te fazer e quem vai responder? Você mesmo, né? Então, toda vida, quando ele te perguntar algo, na verdade, a pergunta do paciente nunca vai ser para você responder, vai ser para ele mesmo responder. Óbvio que existem inúmeros casos, em inúmeras exceções, onde você se coloca no entendimento. Se for, ai, eu não entendo como é aquela medicação, óbvio que você vai explicar. Agora, ai, eu não entendo como são meus filhos, são muito difícil, não sei o quê. Eu saio para trabalhar e hoje eu saindo, eu machuquei a perna, agora eu tô aqui, quem é que vai dar de comida? Socorro, meu Deus do céu, o que que você acha? Eu boto a minha filha para trabalhar, não boto, né? Então, olha aí, o que que você acha? Nós não achamos nada enquanto profissional. Você coloca assim, e o que você acha? O que eles devem fazer? Né? Então, passe a bola para que essa pessoa pergunte novamente. Então, vamos dar seguimento aí a essa pessoa que estuda psicologia. Né? A metodologia para codificar os comportamentos pode estar dividida entre observação naturalista, testes,
método experimental e método clínico. Esses métodos são um conjunto de métodos de observação. É como que você vai observar esse paciente. Você vai só observar sem falar nada? Uma conversa dele com o familiar, a rotina de trabalho dele, ele vai só falar do dia dele para você e você não vai falar nada? Ou você vai intervir com algum instrumento? Ou você vai colocar alguma terapia para ele de relaxamento, né, visual, de alguma terapêutica aromática? O que é que você vai fazer com esse paciente, certo? Então, ele vai desenvolver, ele vai avaliar e ele vai implementar estratégias para lhe guiar, né? E o psiquiatra, né? O que é a pessoa já vai direto. A pessoa tá mal, ela, já vou pro psiquiatra. Não. Quem faz o encaminhamento para o psiquiatra é o colega psicólogo, né? É aquele colega que vai, olha, realmente seu problema é também medicamentoso, ou seja, você vai precisar de medicamentos e não está dentro da minha é, do meu. Me fugiu a palavra. Do meu exercício profissional, não está dentro da minha legalidade profissional. Então, vou te encaminhar para um amigo psiquiatra, porque. Um amigo não, um colega profissional psiquiatra, pode ser qualquer um de preferência, né? Para que ele lhe atenda e receite algum medicamento. Por quê? Nem toda terapia ela vai precisar de medicamento. Vão existir diversas maneiras de você se trabalhar. Então, medicamentosa é a última opção. A do psicólogo é aqui, ele vai tentar todas as opções. Olha o campo, como é grande. A do psiquiatra, é essa daqui. Então, medicamentoso, 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 né? Então, olha isso. Ele vai fazer uma análise clínica, vai verificar se está tendo algum distúrbio fisiológico, se você precisa complementar, né, essa falta ou esse excesso com medicamento, e aí ele vai receitar algo. Então, vamos lá, só ler para a gente poder fixar realmente o que é psiquiatra, por favor. O psiquiatra é um médico, né? É um médico que fez medicina, né? E ele, depois da medicina, ele se especializou para estudar psiquiatria. Então, ele se especializou em transtornos mentais, né? E por isso, por ele ter essa especialização a mais, ele passou mais esse tempo estudando depois da formação, para poder receitar medicamentos que ajudem aquelas pessoas naqueles problemas, nesses transtornos mentais, certo? Então, basicamente é isso. E professor, o que é o psicanalista? Porque o psicólogo eu sabia, o psiquiatra também. Agora, psicanalista, eu nunca nem ouvi falar, eu não sei. Então, vamos lá ler comigo. Abram os ouvidos, não esqueçam de estar fazendo um resumo. Lembrem que eu vou dar uma olhada na sala de aula, certo? Eu disse que eu não ia passar nenhum visto, nem nada, mas eu vou estar olhando e vou estar gravando. Consequentemente, isso gera, né, para quem está anotando, um conhecimento maior, um domínio maior sobre o assunto. Se for para fazer algum trabalho, alguma prova, vai se dar melhor do que aquele que só assistiu a aula e não fez alguma anotação para recordar, né, quando estiver estudando, para poder resumir realmente o que foi a aula, né? Então, o psicanalista leu comigo, leia para todo mundo de casa ouvir de novo. Vai lá, que eles estão com saudade de ouvir a voz de vocês. O psicanalista é o profissional que utiliza um método de tratamento baseado em uma teoria, a psicanalítica, né? Desenvolvida por Freud. Então, esse psicanalista, ele vai utilizar uma teoria. Lembra que a Florence utilizou uma teoria para tratar os pacientes? Então, o psicanalista ele sempre vai embasado em uma teoria. Ele vai ter essa teoria. O psicólogo também tem, o psiquiatra também tem. Óbvio, todos têm, né? Se eles quiserem utilizar uma teoria como método, eles podem. E quais são as áreas da psicologia? Pelo amor de Deus. Olha o tanto de área.
Não se assustem. Peguem a caneta e anotem, né? Leiam junto comigo. Faça todo mundo de casa ler aí também, certo? Uma área da psicologia é a biológica. Olha que interessante, psicologia biológica, né? O que é bio, né? O que é lógica. Então, essa psicologia, ela vai estudar o quê? A vida. Estou esperando vocês pensarem, que eu imagino, já visualizo a cara de vocês. Tentando, não sei se em casa é diferente, tentando responder coisa mais engraçada do mundo. Então, essa psicologia biológica, ela realmente vai ver o estudo dessa vida, de como é que está sendo, né? E a psicologia experimental, né? De experimentos, a social, como a gente vive, a clínica, a psicologia escolar, educacional, organizacional, psicologia do esporte e a que a gente está inserido, saúde e hospitalar. Dentro dos outros campos, estamos inseridos? Sim, indiretamente, porém não atuante, né? Indiretamente, sabendo que existe, sabendo que conhecemos, para poder, ou é uma indicação, olha, ao meu ver, você precisa passar por um colega psicólogo, e se fosse você procurava e tal, né? Ou então, olha, identifiquei algum problema lá naquele paciente, vou falar pro enfermeiro, né? Enfermeiro ou médico. E a tema da aula de hoje. Finalmente o professor está entrando realmente. Meu Deus, o que é isso? Né? Que o professor disse que a aula era introdução à psicologia e os processos psicológicos, e agora que a gente está vendo a parte desses processos mesmo. Por isso, entendam que, né, o conjunto de respostas do indivíduo em decorrência de estímulos do meio social em que vive é o quê? Comportamento. O que é o comportamento? São o conjunto das respostas do indivíduo em decorrência a estímulos, né, do meio social em que vive. Então, não esqueçam, anotem isso daí, porque eu vou perguntar. O comportamento é o quê? Leiam para mim, por favor. Comportamento é o conjunto de respostas do indivíduo em decorrência a estímulos do meio social em que nós vivemos, certo? Aí a gente vai para outro processo. O processo do comportamento inato ou do comportamento natural, certo? É aquele apresentado por todos os seres da mesma espécie diante uma estimulação. Por exemplo, qual é a nossa espécie? Homo sapiens sapiens, né? Então, se gerado um estímulo de conhecimento, nós tendenciamos a explanar, a falar, né? Então, esse é um instinto natural de fala, de interação, de socialização nosso, né? Então, é um comportamento natural. O que é aquele comportamento adquirido? Olha aí, comportamento aprendido, aquele comportamento que nós aprendemos, né, das experiências de vida que nós temos. Então, vamos ler. Ocorre através do aprendizado. Óbvio, se eu estou tendo um comportamento adquirido, é porque houve um aprendizado. Um aprendizado onde? No ambiente de trabalho, dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro de casa, né? No ambiente do grau técnico, lá na sala de aula. Está sendo gerado sempre. Nosso corpo é uma máquina muito eficaz, né? Então, os conteúdos, então os aprendizados, eles vão só somando, eles vão sumarizando lá todos os conhecimentos e colocando mais, né? Com o tempo a gente vai filtrando o que é importante, o que não é, o que é importante, o que não é, o que é importante, o que não é. Por isso, a necessidade de estudar pouco e todo dia, né? Porque se você estudar pouco e estudar todo dia, é legal. Agora, se você estudar muito a cada 10 anos, e nada é a mesma coisa. Tu vai ter um conhecimento para prova, tu vai ter um conhecimento para um seminário, para um trabalho, para discutir em aula, mas não vai ter um conhecimento
concreto, um conhecimento que fique. Ai, professor, então eu preciso saber de tudo para sempre. Não, mas o básico, né? Aquela coisa básica vocês precisam ter, certo? Esse conhecimento prévio básico vocês necessitam, né, ter. E a cognição, o que é isso? É o ato ou processo de conhecer que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, né? Um raciocínio, um juízo, uma imaginação, gera um pensamento e uma linguagem. O que é a linguagem? Ou a linguagem de gesticular. Olha, não sei o que, a aula de hoje é processos psicológicos, olha aqui, leiam aqui, processo psicológico. Se é você falar muito rápido, então você não vai entender nada, porque a pessoa fala muito rápido e assim ela vai explicando todo o conteúdo, né? Então, olha isso. Cognição é saber o que você está fazendo, né? Eu estou apresentando um conteúdo novo a vocês, fazendo com que vocês absorvam esse conteúdo, fazendo com que vocês registrem esse conteúdo, anotem, vocês tenham um papel agora de aprendizado passivo, né? E ativo ao mesmo tempo na hora que vocês estão escrevendo, lendo junto comigo, refletindo junto com os conhecimentos que nós estamos debatendo, né? Então, olha 4 processos psicológicos que nós aprendemos hoje: comportamento, o comportamento natural, o comportamento adquirido e a cognição. São 4 tipos de processos psicológicos que existem, certo? Para dar seguimento, a gente tem a sensação, percepção e a aprendizagem. Meu Deus do céu, tenho certeza que em algum momento da vida vocês já ouviram falar em percepção, sensação, aprendizagem, né? Então, nesse ponto, né, vocês vão ver agora que a sensação, ela realmente é uma captação, ele é um pegar das informações, né? Através de quê? Visão, tato, olfato, paladar, sentidos, né? Aquele sentido que dá aquela coisa, ai meu Deus, pressentimentos, né? Então, se existem todas essas sensações, existem um processo terapêutico para cada. Por exemplo, existe um processo terapêutico de musicoterapia, que estimula quem? Audição, né? Tratar através de música. A, a, a aromaterapia, que é através de quem? Olfato, né? A degustação de comidas, o prazer alimentar, né? Sem se tornar, né, ter sobrepeso ou grau de obesidade. Controlar, né? Não é uma terapia comer, mas é uma sensação agradável, né? Gera um sentimento ao comer, né? Mas você tem que estar policiado para isso, certo? E na visão, né, óbvio, você faz uma leitura de tudo que está acontecendo. Você faz uma leitura dos slides, você faz uma leitura do professor, você faz uma leitura junto com a audição, porque mesmo que você esteja de olho fechado, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Toma de conta, não sei o quê. Você vai estar ouvindo o quê? Eu falando no seu ouvidinho, certo? Então, esses são quadros, né? São um quadro, perdão, de sensações, certo? E a percepção, ela consiste em quê? Ela é o quê? A percepção consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos, né? Então, essa percepção realmente é a seleção e a organização de informações pelos sentidos. Como você planeja a aula, como você estuda essa aula, como você visualiza a aula, como você quer organizar, como você acha melhor, como você acha mais didático para poder estudar, certo? Então, aí são 2 processos, são 2, né, dos 3 processos a mais psicológicos, né, que a gente está estudando. E agora a gente parte para a aprendizagem. Que é isso, aprendizagem, né?
o ato de aprender, certo? Significa em quê? Mudança relativa permanente no comportamento. Meu Deus. Olha aí, que engraçado. Leiam de novo comigo. Significa mudança relativa permanente no comportamento. Leiam comigo de novo. Significa mudança relativamente permanente no comportamento. Que resulta em quê? Que resulta da prática. Olha isso. Quer dizer, professor, que o meu comportamento vai mudar durante esses anos de estudo aqui no grau técnico? Óbvio, óbvio que você vai sair daqui mais maduro, que você vai sair daqui com a bagagem maior de conhecimento, que você vai ter comportamentos diferentes do que você fazia no começo e do que você fazia, que você vai fazer no fim, certo? Então, isso, né, são processos de aprendizagem. E dentro da aprendizagem existe mais 4 espécies, mais 4 subtemas. O que são isso? A habituação, o condicionamento clássico, o condicionamento operante e a aprendizagem complexa, né? O que é essa submersão? O que é esse emergir dentro da aprendizagem? É realmente o comportamento, que é a habituação, é você vir todo dia para a aula, né? É o condicionamento clássico, você vai parar, estudar, ler todos os livros, né? É o operante, que é o fazendo mesmo. Se eu estou lendo todos os livros, eu vou anotar, estou operando, né? Estou trabalhando, né? E aí você está aprendendo mais coisas. E a aprendizagem complexa, que é que você realmente pegar, é processos psicológicos. Então, tá aqui tudo que o professor deu, mas em casa eu vou pesquisar mais coisas, porque eu sei que tem mais coisas que eu preciso complementar. Aí vai lá e taca o pau estudando, né? Mete lá o sebo nas canelas, correndo, digitando, buscando conhecimento, vendo alguns livrozinhos e complementando o conhecimento. Pegando a apostila, lendo a apostila, grifando, deixando todas as dúvidas para que possa ser gerado um conhecimento maior, né? Dentro dos processos psicológicos também, nós temos quem? Memória, inteligência e pensamento. O que é a memória? É a capacidade de reter, recuperar, armazenar, evocar informações disponíveis, seja ela internamente no cérebro, na nossa memória, seja ela em dispositivos artificial, memória artificial, né? Lendo e passando a informação que está dentro dessa memóriazinha aqui, certo? Ou uma memória realmente artificial. Agora, tudo aquilo que eu li, aprendi e vou externar é uma informação que eu já tinha aqui, porque eu li, eu sentei, eu estudei, né? Por exemplo, antes dessa aula, eu tenho que sentar, tenho que ver qual é a slide, tenho que ajeitar a slide, tenho que preparar, tenho que pensar nas possíveis dúvidas, colocar no slide, né? Estudar amplamente sobre o assunto para que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu saiba responder corretamente, guiando vocês para o caminho da aula mesmo. Então, são uma série de processos que consistem na formação da memória. E a inteligência, né? É a capacidade mental de raciocinar. Imaginem um professor chegando. Meu Deus, o que é a inteligência? A eficácia. Gente, a inteligência está dizendo aqui que é a inteligência. É porque a inteligência. Não, mas a inteligência, né? Sem ter um raciocínio, sem seguir a aula. Assim vai dar 10h30 da noite, vai dar 1h da manhã, 3h da manhã, e vocês, né? Não tem saído da aula porque não existia um raciocínio para que aconteça a aula do começo ao fim, por todo o conteúdo crescente, né? Então, a inteligência é a capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, abstrair ideias, compreender as ideias, as linguagens e aprender mais e mais, certo? E o pensamento é um processo mental que permite seres, né, que permite a gente
a moldar e modelar o mundo e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva, de acordo com as metas, planos e desejos. É aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? O pensamento, ele vai o quê? Traçar o meu plano, né? Eu vou ter um plano. Plano para minha vida, o que é? Me formar no ensino médio, cursar um curso técnico, trabalhar, né, no processo de trabalho, montei uma família, quero ter filhos, quero ganhar bem, quero me aposentar, quero viajar, quero ser feliz, quero namorar, quero curtir meu filho, meu neto, meu bisneto, tataraneto, e morrer com 172 anos, né? Então, isso são os meus planos. E a minha meta? Alcançar, me formar no ensino médio de contabilidade, terminar no grau técnico com tal idade, ter filhos de tal idade, ter tal meta de salário, ganhar quanto. E os meus desejos? Viajar para Paris. Então, a meta, quando eu terminar, quando eu passar pela minha experiência profissional, fizer 3 anos, a minha meta é daqui a 3 anos ir para Paris. É uma meta, tá lá, ligada ao meu desejo, né? Então, ai meu Deus, trabalhei tanto, queria comer um bolo de chocolate. Vou lá, comer um bolo de chocolate, né? É um desejo que eu estou tendo a saciedade. E a gente entra onde? No raciocínio, na motivação e na linguagem, certo? O raciocínio é fazer, né? O raciocínio é quando a gente tem um juízo de algo pelo uso da razão. Eu estou estudando isso, então psicologia não estuda o comportamento, eu não posso. Eu acho que psicologia é o estudo de como ele veste a roupa dele. Que raciocínio é esse que tu tá tendo, criatura? Se eu der aula aqui já faz 10 anos e tu tá dizendo que é pelo padrão de investimento e não pelo comportamento. Então, raciocínio, juízo, né? Motivação são os fatores que energizam e direcionam o conhecimento lhe dando um rumo. Então, eu vou estar motivado. Para quê? Para terminar no grau técnico, conseguir um emprego massa, ganhar um dinheirinho legal, sustentar minha família, complementar o salário lá de casa, viajar, né? Tomar umas, comer o que eu quiser, sair, comprar roupa, passear, ter lazer, né? Ter um cachorro. Então, minha motivação, que me motiva, conhecimento, aprendizado, o professor que é legal, certo? Então, isso é uma motivação que eu tenho, né? Uma motivação de terminar porque eu tenho uma pretensão salarial, porque eu quero ter uma profissão, certo? Porque eu quero ter mais conhecimento. Então, isso tudo vão formando nós, né, seres humanos. E o que é a linguagem? A linguagem é qualquer e todo sentido de signos que serve do meio de comunicação, ideias ou sentimentos. Os elementos constitutivos da linguagem são gestos, né? Eu fazendo assim, botando para baixo, botando o dedo. São sinais, mostrando aquilo, o jeito que eu falo, pegando na gola sempre. Sons, zoar dentro, né? Fazendo zoada para vocês ficarem atentos na aula. Os símbolos, né? Em tudo tem simbologia. Na minha blusa tem uma simbologia, da sífilis não. Aqui tem uma simbologia, né? Representatividade da enfermagem. Né? Ou as palavras, o termo que eu uso para que vocês entendam, a tonalidade, a frequência, a rapidez, né? Se é rápido, se é um pouquinho mais devagar, se é repetir quando necessário, se é traduzir algumas palavras realmente que vocês não tenham ainda tanto conhecimento, não tenham uma proximidade, né? Então, isso representa tudo uma série, um conceito de comunicação, ideias, significados, e gera pensamento, certo? E as emoções, né? O que são essas emoções? Né? Emoção provém do latim, movimento, comoção, ato de mover, são reações psicofisiológicas básicas experimentadas ao longo da vida, podendo ser provocado por situações previstas ou inesperadas. As reações orgânicas que acompanham as emoções são os batimentos cardíacos, tremor, riso, choro, lágrima e expressões faciais, né? Por exemplo, expressão orgânica. Meu Deus, a minha nota no seminário foi 10. Ai, senhor, já fica assim, suando. Será que eu conto? Será que eu não conto? Ai, meu Deus. Aí a nota da colega foi 2. Aí,
As lágrimas caindo, o choro também, esse choro aí que a pessoa parece que está morrendo, né, partindo. Então, isso são reações orgânicas, reações que o teu corpo expõe, a alegria de você pular, de ficar vibrando, tremor, né, aquele ficando eufórico, o riso, expressando o sentimento de alegria por ter tirado a nota boa. E o choro, as lágrimas, né, o catarro no nariz, né, aquela secreção oronasal. Então, nós expressamos reações orgânicas, né? O nosso corpo fala, o jeito de falar, quando você está com raiva de alguém. Uhum, sei, né? Chato. Então, a gente expressa algo, né? Nós expressamos algo. Então, isso tudo advém das emoções, certo? E outras são os sentimentos, que são as reações afetivas, perdão, onde não existem tantas reações fisiológicas quanto nas emoções, né? Os sentimentos não tem tantas emoções, são sentimentos, né? Que mostram ser mais duradouros, infinitamente mais numerosos. A gente pode ter uma infinidade de sentimentos. Um sentimento de alegria, né, no começo da manhã, fica triste à tarde, fica feliz no finalzinho da tarde, fica triste no começo da noite, fica mais feliz no finalzinho da noite, né? Fica feliz quando tirou a nota boa, fica triste porque o colega tirou a nota ruim, fica feliz porque tirou a nota boa, fica mais feliz ainda porque o colega tirou outra nota boa, ficou mais feliz ainda porque você ainda está aqui no grau técnico comigo, né? Então, olha o tanto de sentimento que aí eu falei em 2 segundos. Misericórdia, são muitos sentimentos. Então, as pessoas, elas são movidas por sentimentos, emoções, raciocínio, motivação, linguagem, memória, inteligência, pensamento, sensação, percepção e aprendizagem, né? Tudo isso são processos que vão ensinando a gente, certo? E o que que eu quero? Professor, tu falou tanto nessa aula, né? Misericórdia. E o que eu quero? O que você quer? Nós queremos que vocês entendam que existem os processos psicológicos e eu quero que vocês, no resumo de vocês, expliquem bem direitinho o que é o senso comum, psicologia do senso comum, o que é a psicologia como ciência, certo? Eu quero também saber as características que descrevem a psicologia como ciência, mas eu não quero uma cópia do slide, não, certo? Eu quero algo que venha realmente do reflexo de vocês, né? Do senso crítico de vocês. Então, leiam, maturem a informação, resumam o que der para resumir, coloquem palavras-chave, expliquem. Lembrem-se que nas aulas eu vou deixar um tempinho para que a gente possa discutir, porque às vezes vocês têm algumas dúvidas. Então, quem tiver dúvidas na hora dessa aula, por favor, anota aí no finalzinho, certo? Para a gente poder estar debatendo em sala de aula, porque aí fica melhor, não fica com conteúdo preso, né? Com aquela coisa, meu Deus, não concluí o meu pensamento. Na aula a gente pode dar uma finalizada, certo? Então não deixem de anotar. Lembrem, eu quero isso, eu quero ver isso no caderno, tá? Na apostila com os resumos lá atrás que tem anotações, para eu poder ter uma noção de que vocês realmente assistiram a aula, não deixaram eu falando sozinho, não é isso? Então, não quero isso daqui não quero isso daqui não. Quero também os processos psicológicos, né? Não adianta nada você sair dessa aula sem entender o que é o comportamento natural, comportamento adquirido, a cognição. Então, vocês vão ter que anotar no caderninho de vocês, comportamento, que é 2 pontos. Resume isso daí, entendeu? Coloquem uma linha, né? O comportamento natural, que é, botem uma linha. Ou então, lê bastante os slides e coloca o processo psicológico, comportamento natural, para saber que existem tipos de comportamentos, né? Para vocês não ficarem avoados, certo? E dentro do processo psicológico existe o nosso estudo, né? O estudo do ser. E o que a gente vai estudar? Sensação, percepção, a aprendizagem, memória, inteligência,
pensamento, raciocínio, motivação, linguagem, emoções, sentimentos. Então, tudo isso vocês podem colocar uma palavrinha, duas na emoção, duas palavrinhas na percepção, duas na aprendizagem, né? Essa quatro espécies da aprendizagem vocês não precisam colocar, mas precisam saber, né, ter um conhecimento prévio que elas existem, certo? Para chegar lá na frente, professor Lucas não falou isso, não. Falei sim, tá aqui, né? Então, anotem, ou então, se não anotar, pelo menos grifem com um marcadorzinho amarelo na apostila de vocês, para ser um campo de busca, né? Aprendam que a apostila é de vocês, vocês vão riscar, vão anotar, vão grifar de amarelo, vão passar um lápis embaixo da palavra, né? Vão pesquisar, vão atrás, para que vocês possam ter gerado um conhecimento, certo? Aí vem a memória, também a mesma coisa. Coloca duas palavrinhas na memória, duas na inteligência, duas no pensamento, né? Descreve o que é o raciocínio, descreve o que é a motivação e a linguagem, coloca né, como esses três são, bota um exemplo de cada, né? Não sei, use a criatividade para poder fixar esse conteúdo e vocês não terem como perdido, certo? As emoções, não esqueçam. Diferenciar emoções dos sentimentos. Não confundir. Emoções são uma coisa, tanto que existem as reações orgânicas que vêm a partir das emoções, certo? E existem os sentimentos, né? Que são reações afetivas. E a emoção são reações psicofisiológicas, certo? Então tenham isso em mente. Emoções são reações o quê? Psicofisiológicas, né? Os sentimentos são o quê? Sentimentos afetivos, vem de reações afetivas, né? De laços construídos, certo? Aí, depois, na próxima aula, a gente vai falar das teorias, né? Behaviorista e getautista, certo? Né? Que é da forma, certo? Então, não esqueçam de fazer esse resumo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que vocês tenham aprendido um pouco de como é que acontece essa aula, de como é que acontecem os processos psicológicos, de como é que fomenta, né? De como é que é construído toda a psicologia, certo? Então, lembrem-se, o professor, quer ver uma anotação de vocês, certo? Em sala de aula. Então, deixa lá, registra a frequência, o nome de vocês completo, o, a matrícula não, a turma, né? ENF 33, noite, coloca, né, o número da turma de vocês e coloca o grupo, né? Se é A, B, C, D, E, F, G, H, não esqueçam, certo? E para validar essa frequência, eu vou passar dando uma olhadinha no caderno de vocês se tem alguma anotação sobre a aula. Porque você passar 1 hora, 2 horas, 3 horas olhando para o meu rostinho no computador, no celular, no tablet, em qualquer canto, e não anotar nada, né? Estando em casa, no ônibus, sei lá, é porque não gerou um conhecimento. Então, não esqueçam de anotar, certo? Ai, professor, mas está tão feio. Não tem problema, né? Não tem problema, certo? O que importa é que vocês tenham gerado um conhecimento e que vocês guardem esse conhecimento para poder ficar sempre reciclando ele, indo em busca, sabendo onde é que está escrito, sabendo que no caderno pode ajudar vocês, né? Seja para uma prova, para um trabalho, para que assim não fique cansativo quando a gente vai falar de psicologia de novo. Eu não lembro de nada, porque eu só escutei a voz do professor. Além de escutar, você tem que escrever e ler o que você escreveu, certo? Então, acabou a aula, passa mais uns minutinhos lendo o que tu escreveu, respira, lê devagarzinho, não tem pressa para acabar o estudo, não, porque isso vai fixar mais, eu garanto, vai fixar mais. Professor, eu vou para o trabalho de ônibus, ótimo. Pega teu caderno, tua apostila, né, esse vídeo, coloca o fone no ouvido e vai com Deus, escuta de novo a aula, né? Porque aí você fixa o conteúdo. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma aula, né, que a gente gere o conhecimento, que a gente vai fazer essa ingestão desse conhecimento,
ele vai ficar aqui. Mas se a gente não fizer uma reciclagem desse conhecimento, ele vai embora. Ele é superficial, ele acaba. A cada 24 horas, nosso cérebro tem uma lixeira, né, que desgasta o conhecimento, né, joga o conhecimento que ele não acha tão importante. Então, se você está tendo essa aula à noite, né, viu a aula só de noite, dá uma estudada hoje, e amanhã de manhã também, bem rápido, indo para o trabalho, num momentozinho do lanche, alguma coisa assim, ler o que escreveu, para o cérebro, opa, não é uma informação qualquer que ele está vendo de novo, aquilo ali é importante. Então, ele já vai começar a fazer uma tatuagem lá dentro para você não esquecer mais, vai começar a arquivar esse conhecimento, certo? E para você que estuda de manhã, vai olhar esse vídeo pela manhã, estuda hoje, né? Se for possível, lê antes de dormir ou no outro dia também. Espera, né? Dormir e no outro dia bem cedo, assim, se acordar não, né? Óbvio. Mas no caminho do trabalho, no lanche, alguma coisa assim, vai lendo um pouquinho. A professora é muito difícil. É, eu sei que é difícil, nós já comentamos várias vezes. Porém, é muito necessário para que vocês fixem esse conteúdo para que gere realmente sirva de aprendizado para vocês, certo? Eu ia falar outra coisa, né? Então, bem-vindos a esse módulo, bem-vindos que eu tenho, garanto a vocês que vai ser uma coisa bem legal, uma coisa bem leve, vocês vão ter que estudar bastante, vocês já pegaram, já arregaçaram as mangas, já chegaram até aqui, essa parte 2, então, já subiram um degrauzinho, então esses degraus que vocês vão subindo, vão ser mais além ainda, certo? Então, isso vai depender só de quem? De mim? Negativo, de vocês. Então, beijo no coração de vocês, que eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like, eu já tô brincando, né? Então, vejo vocês na aula presencial. Espero que vocês tenham gostado realmente. A gente está aqui, eu como professor e o Grautec como instituição, para, né, fornecer uma educação de qualidade. Por isso que a gente trabalha bastante, né, na qualidade, para levar algo legal para vocês, para trabalhar algo que vocês gostem, né, e para que vocês sempre tenham acesso à educação, certo? Para que vocês não fiquem desassistidos, tá bom? Um abraço, beijo, até a próxima, pessoas. Deixa eu só tirar, que eu não, que meu negócio aqui travou. Só um minutinho, meu Deus. Pronto, consegui. Deixa agora eu salvar a aula.